Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bizu Quente. Este é o canal de conhecimento e aprimoramento profissional para você, policial. Eu sou o Sargento Alexandre e hoje trago um Bizu Quente de permanência disciplinar e conversão dessa permanência, o que pode, o que não pode, e veio por meio de uma dúvida que eu vou ler para você agora. Boa noite, me tira uma dúvida. O PM foi punido com permanência disciplinar, não pediu conversão para transformar dia trabalho. Se apresentou no BTL para iniciar o cumprimento corretivo e o major escalou ele 12 horas na permanência da guarda do quartel. Depois ele foi para o alojamento até completar as 24 horas de punição. O major poderia escalar ele para esse serviço? Veja, essa é uma dúvida recorrente, se pode, se não pode. E como que nós vamos dirimir isso? Por meio da leitura do artigo 17, 18 e 19 do regulamento disciplinar. Vamos lá. A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM sem estar circunscrito a determinado compartimento. O militar, nesta condição, nessa situação, comparecerá a todos os atos de instrução e serviço, tanto interno quanto externos. Perceba, o militar vai cumprir a permanência disciplinar e ele vai ficar na OPM, tanto batalhão quanto companhia. Então ele vai ficar na OPM, certo? Não pode ficar num alojamento, não pode ficar em um compartimento destinado, em um compartimento fechado, que ele não possa sair, uma cela, por exemplo. Então, permanência disciplinar não pode se estabelecer um compartimento, tá certo? Não fica ali restrito a esse determinado compartimento. Ele fica livre, fica solto, pode caminhar na companhia, não pode sair, não pode ir na rua, mas fica ali dentro da companhia ou do batalhão. E veja só, é possível a execução da atividade policial, da execução da atividade operacional? Sim. O militar ele pode cumprir a sua escala de serviço tanto interna quanto externa. Então ele vai trabalhar. Se a escala é de 12 horas, ele vai cumprir suas 12 horas naquele dia em que foi determinado que ele cumprisse a sanção disciplinar. Terminadas as 12 horas de trabalho, ele retorna para a base, em vez de ir para casa, ele vai cumprir as outras 12 horas de permanência disciplinar no alojamento, tá certo? Então veja, o militar que está cumprindo uma sanção disciplinar de permanência, ele pode trabalhar, ele pode ser utilizado e ele deve, na verdade, trabalhar, cumprir sua escala de serviço. Ou até mesmo uma instrução, como diz o artigo 17, tá certo? Vamos continuar a nossa leitura. O artigo 18 diz: a pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em prestação de serviço extraordinário, desde que não implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. Esse é um ponto extremamente importante também para esse caso que a gente está trazendo aqui para essa dúvida. O pedido de conversão, o primeiro passo para o pedido de conversão disciplinar é o transgressor pedir. Ele quem pede, parte dele. Então, poderá ser convertida desde que o transgressor, o acusado agora, o condenado, ele peça a conversão, certo? Somente dessa forma. Aquele que aplicou a punição vai analisar e se achar conveniente para a disciplina e hierarquia, se não houver nenhuma outra afronta nesse sentido, ele converte o tempo de permanência disciplinar em serviço, tá certo? Agora vamos olhar quanto tempo então ele pode trabalhar. Artigo 19 diz: a prestação do serviço extraordinário, nos termos do caput do artigo anterior, consiste na realização de atividades internas ou externas por período nunca inferior a 6 horas ou superior a 8, nos dias em que o militar estiver de serviço. Então, diante da dúvida, a gente traz o seguinte: o militar, ele pede conversão, ele teria, no caso aí, 24 horas, um dia de permanência disciplinar, ele equivaleria a 24 horas no quartel, certo? Mas ele pediu conversão e vai trabalhar. O período mínimo desse trabalho é de 6 horas e o período máximo desse trabalho até 8 horas. Cumpridas 6 ou 8, ele está liberado para ir para a sua casa, tá certo? É assim a leitura, a interpretação literal do RDPM. Não pode ser aplicada de outra forma. Alguém pode dizer: ah, mas o superior hierárquico quis, ele modificou, ele fez. Não pode. Não pode. Ah, mas porque a supremacia, porque os princípios, porque não sei o que. Não pode. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei
autoriza aquilo que a lei determina. Não pode ficar inventando, puxar um princípio dali e outro daqui, mas a supremacia do interesse público, nada disso. O regulamento disciplinar tá aí, ele é muito claro, ele é uma lei e ele deve ser cumprida, tá certo? Agora a gente volta lá na dúvida para poder responder. Então o PM aqui no caso foi punido com permanência e não pediu a conversão. Quando ele se apresenta no BTL, o major escala para puxar 12 horas. O que a gente precisa analisar? Primeiro ponto, naquele dia era dia de folga dele? Se sim, o major errou. Aí há uma irregularidade, certo? Se não, naquele dia não era folga dele, era dia de serviço, o major tá certo. Então isso é o que vai diferenciar. Se ele estava de serviço naquele dia, se era dia dele trabalhar, e se ele estava, já trabalhava na guarda do quartel, o major não está errado. Ele cumpre a escala dele de serviço normal, a escala ordinária, certo? Depois ele permanece o restante do tempo no alojamento. Agora, se era folga dele, marcou para cumprir o corretivo no dia da folga e lá ele se apresentando foi escalado para trabalhar, cumprir uma escala extraordinária de serviço, aí eu aponto para vocês o que diz o artigo 17, 18 e 19. É irregular. A aplicação do policial militar para trabalhar num serviço extraordinário sem o pedido, aí não seria possível. Isso eu estou dizendo fazendo uma interpretação literal do artigo 17, 18 e 19. Essa é a discussão. Vai vir aí muita ladainha, mas é muito mimimi, mas podia, não podia, porque pode, porque é o superior, porque não sei o que. Tá bom, então vamos ler o que diz o regulamento disciplinar. Se tiver alguma interpretação, se o TJM diz que se aplica, se tem jurisprudência nesse sentido, tudo bem. A gente ainda vai discutir a literalidade da lei. Quem pode pedir a conversão? De acordo com o regulamento disciplinar, somente o transgressor, certo? E aí? Se ele vai escalado, qual o período que ele pode trabalhar? Se converteu de 6 a 8 horas, a pedido dele. E aí cumpre-se o tempo de 24 horas da sua permanência disciplinar. Certo? Então veja, voltando a dizer que se era dia dele de serviço, ele estava de serviço naquele dia, ele tem que trabalhar. Certo? Se tinha instrução, ele tem que participar. Mas se era dia de folga, ele não poderia ser escalado para cumprir qualquer outra atividade, desde que, a não ser que tivesse feito esse pedido. Tá certo? Espero ter tirado a dúvida de vocês nesse sentido. Deixe seus comentários. Clica aí no botão curtir. Clica no sininho também para receber notificações dos bizus que a gente vai passando. E é isso aí. Esse é o canal de conhecimento e aprimoramento profissional para você, policial militar. Qualquer dúvida, é só mandar pra gente e a gente vai dirimir. Valeu? Muito obrigado e até o próximo Bizu Quente. Abraço.